Você já conhece a história do Sesc? Quando nos criaram lá atrás, mesmo pequenininhos, já éramos cheios de energia. Não demorou muito. Conhecemos outros que pensavam como nós. Ganhamos a confiança e passamos a fazer parte da vida do trabalhador, sua família e comunidade. Nos dedicamos, aprendemos e trabalhamos muito para melhorar cada vez mais. E mesmo depois de todo esse tempo, continuamos nos surpreendendo com o que dá para aprender. O Sesc é a força da união do comércio, a casa do comerciário, mas também da saúde, educação e cultura. Um refúgio para quem busca oportunidades e companheiro inseparável de quem vai mudar o futuro. A FEComércio e o Sesc estão sempre ao lado do trabalhador do comércio. Viu só? Mesmo sem saber de tudo, você já conhecia a nossa história, porque ela é sua também. FEComércio e Sesc Mato Grosso. Sua história faz a nossa. Olá, hoje é terça-feira e o MT Sesc TV está começando. O programa de hoje é dedicado a um dos 5 pilares fundamentais da instituição, a educação. E para começar, o professor Júlio do Sesc Escola responde o que é justiça. Fique agora com a Lenda ABC. Bom, eu acho que todo mundo que me assiste aqui, tem alguma ideia do que é justiça, tem ou não tem? Vamos entender um pouco mais a fundo aí do que é justiça de acordo com alguns princípios filosóficos? Bom, para a gente então adentrar nesses princípios filosóficos aí de justiça, do que é justiça, do que não é justiça, vamos falar aí de 2 conceitos, um bem mais próximo da nossa realidade e outro um pouco mais distante da nossa realidade. Vamos começar então aí com a justiça mais próxima da nossa realidade, que seria a justiça de Thomas Hobbes, né? Que Thomas Hobbes acreditava que existia aí uma espécie de contrato. Um contrato que toda pessoa, todo ser humano, todo mundo que você conhece, inclusive você mesmo aí que está me assistindo, assinou no momento em que nasceu. É uma assinatura aí invisível, digamos assim, uma assinatura que não dá para você ver, mas você assinou. Você assinou, no caso, esse contrato social, né, que é o que Thomas Hobbes vai chamar, né, um contrato social do que você deveria ou não deveria fazer, do que é justo ou do que não é justo fazer. Então seria aí a justiça do contrato social, que seria essa justiça aí de Thomas Hobbes, né? No momento em que você nasceu, no caso, se você é do Brasil, né, se você nasceu no Brasil existem conceitos do que é justo, do que não é justo, né? Na Coreia do Norte existem conceitos do que é justo, do que não é justo. Na Arábia Saudita existem conceitos do que é justo, do que não é justo. Na Rússia também existe, nos Estados Unidos existe. Então, os princípios, os conceitos do que é justo ou do que não é justo variam muito, principalmente de acordo com os princípios morais estabelecidos. E são esses princípios morais estabelecidos que vão determinar que tipo de contrato é esse que a gente assinou. Pode ser que esse contrato que você assinou aí seja um contrato mais brando, digamos assim, de acordo com os nossos princípios brasileiros, pelo menos. Mas também pode ser um contrato um pouco mais difícil de ser cumprido, principalmente de acordo ou dependendo da pessoa que você é. Como assim dependendo da pessoa que você é? Se você for homem, os princípios do contrato social é um. Se você for mulher, os princípios do contrato social é outro. Isso varia muito também de acordo com onde você está. Então, os contratos sociais estabelecidos na sociedade variam de acordo com onde você está e de acordo com os acontecimentos do mundo e da sociedade. Um exemplo disso, lá no filme Capitão América, Guerra Civil, é quando tem ali o Tratado de Varsóvia, eu acho, se não me engano, que é aquele contrato, né, que os Vingadores têm que assinar para garantir que as atitudes deles sejam 100% regulamentadas, né, pelo Estado, e no caso, pelo menos até onde eu me lembro, pelo Estado americano mesmo, né, que até onde eles devem agir, ou seja, os Vingadores só iriam agir e seriam acionados a partir do momento em que houvesse uma análise de se eles deveriam ou não agir. Afinal de contas, houveram consequências, né, dos Vingadores, dos filmes dos Vingadores antes desse, que as atitudes deles acabaram gerando alguns problemas, inclusive algumas mortes, né? That's why I'm here. We need to be put in check.
Whatever form that takes, I'm game. I'm sorry, Tony. If I see a situation pointed south, I can't ignore it. Sometimes I wish I could. Sometimes I want to punch you in your perfect teeth. I know we're not perfect. But the safest hands are still our own. I was wrong about you. The whole world was wrong about you. They're coming for you. I'm not the one that needs to watch their back. This doesn't have to end in a fight, Tony. You just started a war. Stay down. Final warning. I could do this all day. All right, I've run out of patience. On to roost! Hey, everyone. Então, esse contrato, né, esse tratado que eles tiveram que assinar, alguns concordaram, outros não, né? No caso, Capitão América não concordou em assinar e o Homem de Ferro concordou em assinar. Esse tratado, esse contrato seria ali o exemplo mais prático do que seria essa justiça, né, de Thomas Hobbes, porque afinal de contas, pare para pensar por um instante, ali pensando por outra perspectiva. Imagine que uma pessoa que existisse heróis e uma pessoa que você ama muito estivesse dentro de um prédio que estivesse prestes a cair, né? Só que aí existe um herói que pode ir lá salvar ela e sair. Só que ele não poderia agir se existisse um tratado ali que impedisse ele de agir. Se ele fizesse isso, ele seria um criminoso internacional, né? Ou seja, salvar a pessoa que você ama seria considerado um crime internacional. Então, o contrato iria impedir a pessoa de salvar a outra. Então, esse contrato, por mais lógico e mais justo que ele pareça, ele também é questionável, né? Então, os conceitos de justiça, até mesmo dentro do contrato de Thomas Hobbes, é questionável. Ele é bem próximo ali de uma coisa que talvez todos compreendam como sendo algo bem legal, bem interessante, mas ele é questionável. E os conceitos de justiça estabelecidos em todo o planeta, né, justamente por serem tão diferentes uns dos outros, de acordo com as morais estabelecidas naquelas sociedades, né, todos eles são questionáveis, né, e por isso que eles se alteram com o passar do tempo. Afinal de contas, os princípios de justiça que você compreende hoje provavelmente são muito diferentes dos princípios de justiça que os seus tataravós tinham, né? A sua tataravó tinha, o seu tataravô tinha. Provavelmente, se você conversasse com o seu tataravô ou sua tataravó, você não ia gostar muito dos princípios de justiça dela se você citasse alguns exemplos do que é justo ou não para essas pessoas. Não é que eles estavam errados, é porque naquela época existia um contrato social diferente do contrato social que você assinou no momento em que você nasceu. E o filme Capitão América Guerra Civil exemplifica bem o que seria esse contrato social, né? Dentro da perspectiva do filme ali, do que estava acontecendo, acho que fazia bastante sentido o contrato. Mas depois que tem ali em Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato uma ameaça, né, intergaláctica, bom, eu acho que esse contrato passa a ser, no mínimo, questionável. Mas esse é um dos princípios de justiça, né, que seria essa justiça aí de Thomas Hobbes. This thing on? Hey, Miss Potts. If you find this recording, don't feel bad about this. Part of the journey is the end. Just for the record, being adrift in space with zero promise of rescue is more fun than it sounds. Food and water ran out 4 days ago. Oxygen will run out tomorrow morning. That'll be it. When I drift off, I will dream about you. It's always you.
Thanos did exactly what he said he was going to do. He wiped out 50% of all living creatures. We lost, all of us. We lost friends. We lost family. We lost a part of ourselves. This is the fight of our lives. This is going to work, Steve. I know it is. Because I don't know what I'm going to do if it doesn't. Is anyone home? This is Scott Lang. We met a few years ago at the airport in Germany. Got really big. Is this an old message? Ant-Man, I know you know that. It's the front door. That's me. Can you buzz me in? Mas aí também existem vários outros conceitos, e aí, por exemplo, um outro exemplo aí que a gente pega da filosofia para exemplificar seria a justiça platônica. O que seria essa justiça platônica? Eu acho que todos vocês têm aquela ideia do amor platônico, né? Que é aquele amor ali que está ali no mundo das ideias, que é perfeito apenas nas ideias, mas às vezes você vai para a prática e você percebe que não é tão perfeito assim, na verdade. Então, esse amor platônico é esse amor que vocês pegam de um mundo ideal, né? Pega mais ou menos isso e joga para o conceito de justiça, né? É mais ou menos isso. O que acontece? Para Platão, o que seria mais justo? O mais justo seria, para Platão, sempre analisar as coisas de acordo com quem esteve envolvido em tudo o que aconteceu durante as atitudes relacionadas ali. Bom, então qualquer coisa que acontecesse, estivesse para acontecer, fizesse ou viesse a fazer, deveria se analisar uma série de questões assim infindas, muitas questões. Por exemplo, quem são as pessoas envolvidas? Qual é a história dessas pessoas envolvidas? Qual é o passado dessas pessoas envolvidas? Onde essas pessoas envolvidas estavam? Quais eram os conceitos morais estabelecidos nos lugares onde essas pessoas estavam? Quais eram os princípios éticos de cada pessoa envolvida? Ou seja, só aí são 6 coisas que eu citei que deveria ser analisado na justiça platônica para que ela realmente se mostrasse como uma justiça de verdade. Porque, afinal de contas, para Platão, era de extrema importância você entender não apenas a situação, porque a situação para ele é apenas um dos diversos quesitos para a gente entender o que é justo ou não, né? Então, se aconteceu um crime, por que aconteceu esse crime? Quem cometeu o crime? Por que cometeu o crime? Qual é a parcela de culpa da sociedade naquele crime que foi cometido? Quais são os princípios morais que levaram aquela pessoa a cometer o crime ou deixar de fazer alguma coisa, né? Porque tem alguns crimes são cometidos também por omissão. Então, o que é justiça ou não para Platão é uma coisa que é para ser analisada com uma cautela gigantesca e não apenas pelo ato em si, porque de acordo com o contrato social, apenas o ato em si deve ser analisado. Já de acordo com a justiça platônica, o ato em si é apenas um dos diversos quesitos a serem analisados, né? Só que aí, é claro, se uma coisa às vezes acontece, você não vai ter todo o tempo do mundo para poder analisar algo, e aí é que entra uma das possíveis problemáticas dessa justiça. Afinal de contas, acontece um problema e você precisa tirar as conclusões desse problema com uma certa rapidez ou velocidade, nesses casos, o que fazer, né? Então, todas as justiças, como você pode perceber, por mais interessantes que elas possam parecer, elas têm ali as suas problemáticas, têm os seus problemas, têm os seus defeitos, né? Os seus deslizes. Então, existe justiça perfeita? É uma questão que eu deixo aí para vocês pensarem. Então, essas são 2 ideias de justiça aí que a gente coloca para pensar, e aí eu te pergunto, qual é a sua justiça? Ela é questionável ou não? O Além do ABC sempre te coloca para pensar, não é mesmo?
E enquanto você reflete sobre a sua maneira de lidar com o que é justiça, nós vamos agora para o intervalo comercial, mas voltamos já já. Não saia daí! Estamos de volta e no segundo bloco do programa de hoje vamos colocar a mão na massa, ou melhor, na terra. Fique agora com o Além do ABC. Olá! Você sabe o que é um terrário? Qual a importância de um terrário? Nós vamos construir hoje juntos. Eu sou a professora Jéssica Trujillo, do Sesc Escola Cuiabá. Vamos construir um terrário e vamos conversando um pouco sobre a importância de um terrário, a importância da gente conhecer um microsistema para entender o nosso planeta Terra até mesmo. Então, para isso, nós vamos utilizar uma garrafa PET. É importante que ela seja transparente por conta da luminosidade. Essa garrafa PET, eu já fiz um recorte nela. É importante para nossa montagem. Nós vamos utilizar fita adesiva, uma tesoura, cascalho, brita, areia, terra preta, terra de jardim, uma planta de sua escolha. Trouxe sementes de feijão, pode ser utilizado sementes de alpiste também. Alguns galhos, gravetos, folhas, um pedaço de pão ou pode usar um pedaço de tomate e aqui eu não trouxe, mas você pode utilizar em casa algumas minhocas, que é muito importante para o nosso micro habitat. Então vamos começar a montagem do nosso terrário. Essa montagem então vai ser iniciada pela colocação dessas pedras. Então vamos colocar as pedras no fundo. Aqui já é uma forma da gente simular a composição do nosso solo. Começando então pelas pedras, passando para a areia e para a terra. Então nós vamos colocar a areia, fazer uma caminha com essa areia. E depois, então, vamos colocar a nossa terra. É importante que tenha mais ou menos uns 2 centímetros de terra. A gente pode até colocar mais um pouquinho aqui. Depois desse passo, então, nós vamos colocar a nossa planta. Vamos abrir uma cova, colocar a nossa planta. Nesse caso aqui eu utilizei uma suculenta, mas você pode colocar grama, um outro tipo de planta. Já vou plantar o feijão, depois eu vou molhar tudo, tá? Para ficar tudo molhadinho. Por que eu trouxe o pão? Só para demonstrar que esse vai ser uma fonte de alimento aqui dentro, caso a gente coloque as minhocas.
Então as minhocas elas são muito importantes para um terrário, porque elas vão perfurando o solo e permite a oxigenação desse solo. E além do mais, as fezes da minhoca, que é o humus que a gente conhece, tem uma quantidade muito grande de nitrogênio, que é muito importante para o desenvolvimento aqui desse microhabitat. É um elemento químico muito necessário. Vou colocando então aqui os gravetos e as folhas. E por último, e não menos importante, vem nossa fonte principal de vida, nossa água. Então nós vamos molhar todo esse ambiente. Quando a gente finaliza o terrário, nós precisamos cobrir. Qual é a ideia? A ideia é fazer com que esse sistema viva sem precisar do nosso auxílio. Vocês vão perceber que colocando sempre na luminosidade, né, porque as plantas precisam da luz do sol para sobreviver, com a luminosidade, esse ambiente ele vai ficando úmido, nós vamos perceber gotículas de água em volta da garrafa e ele então vai sobrevivendo sem a nossa intervenção. Então vamos colocar a fita aqui para fechar o nosso sistema. É muito importante que esse sistema esteja bem vedado. E este é o nosso terrário. Se você puder, coloque mais água também, tá? Deixe o ambiente bem molhado. Qual a importância, então, de fazermos um terrário, de construirmos um terrário? É entender o que acontece dentro do nosso planeta. Como acontecem os processos de evaporação, os processos de transpiração, como acontece a fotossíntese das plantas, o processo de nutrição e de alimentação nos micro-organismos que estão aqui dentro. Então, nos permite entender o funcionamento do nosso planeta Terra. E a partir disso, entender que é um planeta Terra vivo, que é um sistema vivo e que nós, seres humanos, muitas vezes influenciamos de forma muito negativa nesses ambientes. Então, entender que o planeta tem vida, que ele sobrevive sozinho, sem o ser humano, sobrevive bem, e pensarmos de que forma estamos agindo no nosso ambiente, de que formas estamos alterando o nosso ambiente, o nosso habitat. Espero que vocês tenham gostado e pensem então em construir um terrário para mostrar para as crianças, para a gente entender um pouquinho da formação do nosso planeta. Até mais! Você sabia que todos os professores que passam pelo Além do ABC são colaboradores do Sesc Escola? Isso mesmo! Além das escolas nas cidades de Cuiabá e Rondonópolis, o Sesc também conta com uma creche. Quer saber mais? Acesse o site do Sesc Mato Grosso e confira as nossas unidades. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã tem mais aqui na TBO. Tchau! Você já conhece a história do Sesc?
Quando nos criaram lá atrás, mesmo pequenininhos, já éramos cheios de energia. Não demorou muito. Conhecemos outros que pensavam como nós. Ganhamos a confiança e passamos a fazer parte da vida do trabalhador, sua família e comunidade. Nos dedicamos, aprendemos e trabalhamos muito para melhorar cada vez mais. E mesmo depois de todo esse tempo, continuamos nos surpreendendo com o que dá para aprender. O SESC é a força da união do comércio, a casa do comerciário, mas também da saúde, educação e cultura. Um refúgio para quem busca oportunidades e companheiro inseparável de quem vai mudar o futuro. A FEComércio e o SESC estão sempre ao lado do trabalhador do comércio. Viu só? Mesmo sem saber de tudo, você já conhecia a nossa história, porque ela é sua também. FEComércio e SESC Mato Grosso. Sua história faz a nossa.